Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Foi um livro que eu gostei bastante, me deixou pensando muito. Eu confesso que eu comprei esse livro um pouco pela capa, ser maravilhosa, azul, minha cor favorita, que do lado também é azul. Eu tava com medo desse livro ser um livro que eu comprei pela capa e não gostar, sabe? Principalmente porque teve um amigo meu que odiou o livro. Então, eu acredito que esse livro dependa muito do tipo de leitura que você vai ter dele, do momento que você está e do quanto você precisa que uma narrativa seja ágil o tempo todo. Esse livro aqui, ele tem uma pegada totalmente filosófica e simbólica. Nada que você lê aqui nele necessariamente você precisa levar como se aquilo fosse muito concreto. Tudo é muito abstrato nesse livro. E tem horas que dá até um nó na sua cabeça, até você se acostumar um pouco com o ritmo da história. Apesar do começo ser muito bonito, sabe? Você querer ficar com vontade de ler, de saber qual é o mistério que envolve esses personagens, você fica tateando um pouco no escuro, assim como eles. A narrativa é um pouco mais lenta. Eu acho que talvez isso tenha sido uma intenção do autor por conta dos personagens serem um casal de idosos e do livro ter a ver com a memória. A memória desses personagens vai vindo aos poucos ao longo da história e não necessariamente de forma muito clara. Necessariamente eles entendem para onde eles estão indo, o que vai acontecer com eles, o que eles podem esperar. Na maioria dos momentos eles estão andando ali no escuro. Assim, no escuro que eu digo de não saber mesmo o que vai acontecer. Esse livro se passa na Grã-Bretanha, pós-Rei Arthur, depois que os bretões e os saxões se enfrentaram muito e o Arthur caiu, né? A história, na verdade, se passa anos depois dessa queda do Arthur, dá a entender que pode ter passado uma década, talvez, eu fiquei com essa sensação, pelo menos. E há uma paz entre bretões e saxões, mas uma paz complicada. Por quê? Os personagens não se lembram muito bem do que aconteceu no passado deles. A gente tem um casal de idosos, o Axel e a Beatrice, que vive numa aldeia bretã, né? Eles são bretões, e eles moram meio que em cavernas, o tempo todo escondidos, porque essa história tem uma pegada fantástica em que existem ogros, fadas, dragões e outras criaturas que eu fiquei durante todo o tempo pensando se elas existem mesmo. E mesmo no final, eu não sei se eu acredito que o autor, apesar deles terem sido seres que aparecem na história e interagem com os personagens, eu achei que o autor não quis dar tanto peso para esses seres que geralmente nos livros são grandiosos ou são muito temeráveis. Eu achei que são seres no livro extremamente mortais também, assim como os humanos, sabe? E voltando ao casal, esse casal não lembra como se conheceu, eles têm um vislumbre de que eles tiveram um filho, mas eles não se lembram como eles se separaram desse filho. E o Axel começa a ficar incomodado com essa falta de memória. Ele percebe que até coisas do cotidiano, por exemplo, uma criança que some, os pais uma hora estão muito preocupados, mas daqui a pouco eles não se lembram, esquecem da criança. Criança voltando ou não, isso deixa de ser importante. Até personagens adultos mesmo que desaparecem ao longo da história, eles não se lembram o que aconteceu com a pessoa e a maioria nem se lembra da pessoa. Então, eu fiquei muito curiosa com essa questão da memória, de por que eles estavam esquecendo. Há uma névoa também ao longo da história que eles passam a desconfiar que a culpa seja dessa névoa, e não vou contar se é ou não, para não explicar o mistério final que esclarece essa questão da memória. E mesmo sem se lembrar, eles resolvem ir atrás desse filho, começam a falar que o filho está esperando por eles. Isso eu achei eles completamente loucos, porque se eles não se lembram, como é que eles sabem que o filho está esperando eles, sabe? Mas é uma questão do sentimento. Aos poucos você vai entendendo que eles se deixam guiar por um sentimento de que eles têm que sair daquele lugar, de que eles têm que descobrir
qual é a verdadeira história deles e descobrir como recuperar as suas memórias esquecidas. Há toda uma questão no livro se é melhor você lembrar das suas memórias ruins, por mais que eles recuperando a memória, será que eles preferem recuperar a memória e lembrar de tudo? Mesmo que recuperar as memórias boas signifique recuperar todas as ruins que podem ter acontecido? Essa é uma das questões principais no livro. Outra questão tem muito a ver com as guerras. Esses bretões e esses saxões se enfrentaram muito e aconteceu horrores de guerra. E esses personagens, de uma certa forma, estão conectados a isso. Então toda essa questão da memória tem a ver com essa questão dos povos também se lembrarem, se odiarem ou não, essa questão do ressentimento. Isso me deixou pensando muito nas guerras que a gente tem, em que o ressentimento entre alguns povos, por mais que tentem se fazer a paz entre esses povos, Palestina e Israel e vários outros, se a gente for pensar, a guerra permanece, é claro que por interesses financeiros, por interesses de território, por interesses até religiosos, embora não religiosos, né, para mim, disfarçados de religiosos. Todos esses interesses entram em jogo nas guerras que a gente vê atualmente. Mas se a gente for parar para pensar quão fácil é incutir o ódio na população sobre uma outra para que as pessoas se matem e se odeiem, queiram se exterminar, coisa que acontece, né, nessas guerras. E aconteciam antes, não é uma novidade do nosso tempo. Não entra na minha cabeça você massacrar inocentes, pessoas civis, crianças. Eu acho que há toda uma questão do ódio, do ressentimento muito forte. E esse livro vai tratar um pouco disso também, se há como você consertar as coisas, se é melhor que tudo fique no esquecimento, ou se as pessoas conseguem saber dos horrores e passar por cima disso, sabe? Eu não posso contar muito como isso tá ligado diretamente à história, senão vou dar muito spoiler pra vocês, porque como é um livro em que as memórias dos personagens vão e voltam conforme eles avançam por esse território, com um objetivo inicial, né, que é desses idosos de encontrar o filho, mas eles conhecem outros personagens com outros objetivos e as histórias desses personagens acabam se misturando muito e eles partem numa longa jornada com um guerreiro e um menino também. E essa jornada tem um objetivo que vai sendo modificado conforme você vai conhecendo os personagens e eles vão se revelando ou vão recuperando a memória. O objetivo desses personagens vai mudando. A forma como você vê esses personagens vai mudando, você descobre coisas sobre ele. Então eu não quero contar nem assim a primeira coisa que você descobre, porque isso implica na segunda. Se você gosta de uma narrativa com começo, meio e fim, talvez você não goste tanto desse livro, porque ele tem uma coisa assim que vai e volta, sabe? Uma narrativa que os personagens estão indo por um caminho, aí a coisa muda e outros personagens interferem no caminho deles. Você acha assim, caramba, mas eles não estavam indo fazer o filho, eles não estavam indo encontrar o filho. Aí eles vão e resolvem fazer outra coisa antes. Então, mas tudo conectado, é claro que tá tudo conectado ali, as histórias se conectam. Essa questão de não lembrar do passado é muito importante para essas conexões serem descobertas aos poucos ao longo do livro. Eu gostei muito porque é um livro que você fica refletindo depois e você pega de novo para falar dele, como eu tô fazendo agora. E você vai pensar mais um pouco naquelas questões, porque são questões muito atuais. Como eu falei, toda essa questão da guerra, do rancor, do ressentimento. Em alguns momentos talvez pareça que o livro é um pouco fatalista sobre nós, um olhar um pouco desanimado sobre toda essa questão, né, da guerra, mas há uma lição de perdão também no final desse livro, em que
Eu achei que foi a tentativa do autor mostrar que tem outro caminho também. Nesse livro até a morte é representada de uma forma muito simbólica, muito interessante, que bebe em outras fontes também, mas que eu não vou contar, vou deixar vocês lerem para não dar spoiler. Depois, se vocês quiserem conversar aqui nos comentários ou em alguma rede social, podem vir conversar comigo sobre esse livro. Talvez vocês odeiem esse livro, porque ele depende muito do gosto. Não é um livro que eu acho que é aquela leitura universal, até por causa desse meu amigo que odiou. E em alguns momentos a gente tem gostos parecidos. É um livro que vai ficar totalmente a seu critério. Se você não ficar preso também à coisa do fantástico, porque o fantástico é importante na história, dá toda uma beleza e uma leveza e um ar de mistério. Mas como eu falei, essas criaturas fantásticas são muito perecíveis. Então elas acabam se aproximando muito da gente, eu achei. E se você gosta de livro fantástico em que dragões são dragões e ogros são ogros, talvez você fique um pouco revoltado com esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês leiam o livro do Kazuo Ishiguro e gostem também. E não deixe de comentar e dizer o que você achou, se você já leu ou se você ficou com vontade de ler, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!